Graça e paz, igreja. Amém? É um prazer enorme poder estar aqui com os irmãos. Por mais que sejam viagens cansativas, é muito importante e muito bom nós podermos conhecer novas pessoas e poder falar daquilo que Deus está fazendo no campo. Porque nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Nacionais, a base dela são as igrejas. Portanto, nós somos seus missionários e a base de todo o trabalho, ela vem da igreja, a igreja de Cristo. Somos nós que sustentamos esse trabalho. Deus nos usa, nós somos instrumento na mão de Deus. E nós precisamos entender o quão maravilhoso e valioso é nos permitir ser usado por Cristo. Amém, igreja? Meu nome é Márcio Bruno Fernandes Monteiro, um nome grande. E eu sou conhecido como Bruno porque o nome do meu pai é Márcio. Aí, para não dar complicação dentro de casa, um é Márcio e o outro é Bruno, e ninguém olha na vez do outro, porque geralmente falava Márcio e ficava assim, ó, e não sabia quem era. Hoje, para ficar mais fácil, meu nome geralmente nas redes sociais é Bruno Fernandes, e assim fica mais fácil de me encontrar. Se alguém quiser me seguir no Instagram, lá eu também faço postagens do projeto. Eu falo daquilo que nós estamos vivendo no campo, postagens sobre a plantação de igreja, e é um trabalho muito bom. Bem, eu quero deixar aos irmãos um abraço do pastor Fabrício Freitas, executivo da Junta de Missões Nacionais, do pastor Gabriel Fonseca e da missionária Sara Lane, que são coordenadores da plantação de igreja do Centro-Oeste. Eles estão nesse trabalho já há 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E é um trabalho que desgasta muito, porque eles visitam igrejas, eles visitam as convenções, e é um trabalho em conjunto. E eu peço aos irmãos que estejam orando por eles, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, onde nós precisamos estar sempre revestidos de oração. Amém, igreja? Eu quero pedir que aos irmãos que abram a palavra de Deus em Josué, capítulo 13, versículo 1. Eu quero continuar e levar a palavra do Senhor introdutória para apresentar os slides, justamente no texto em que está sendo usado em nossa campanha. Eu acredito que o que o Senhor está falando com a igreja é algo que precisa acontecer urgentemente. Eu acredito que é uma chamada para o povo de Cristo, para todas as igrejas do Brasil, para o corpo de Cristo, que nós precisamos levantar um clamor, nós precisamos levantar missionários, pastores, nós precisamos fortalecer o nosso povo, prepará-los para a batalha em que nós estamos enfrentando, aonde quem vai prevalecer será as portas das igrejas. Os vencedores somos nós. Jesus Cristo já venceu essa batalha. E nós precisamos ter fé e seguir firmados em que tudo, até mesmo nos momentos difíceis, é proveniente da vontade de Deus, que nós estaremos sendo transformados em pessoas melhores e que está dando certo, porque nós cremos que o Senhor é o dono de tudo e controla todas as coisas. Amém? O texto diz assim, Josué 13, versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: ainda há muita terra para ser conquistada. Aqui a mensagem a Josué é depois dele ter conquistado uma grande parte de terra. Mas ainda fica a mensagem: ainda há muita terra a ser conquistada. Então nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela não parou. E o exemplo em que nós temos nesse povo é um exemplo vivo hoje. É um exemplo em que nós estamos vivendo e que nós precisamos abrir os olhos e entender quão sério é. Ainda há muita terra a ser conquistada.
Podemos olhar para o estado de Mato Grosso. Eu estava em Confresa e nas regiões mais próximas das cidades, são 11 cidades sem o cristianismo está atuando. Fora os distritos que nós não temos números. Então nós precisamos entender que aqui no estado do Mato Grosso está faltando igrejas. Está faltando missionários, pastores. E nós precisamos formar líderes. Nós precisamos entender que é iminente esse avanço do reino de Deus em nossa nação. Da nossa nação para o mundo inteiro. Esse povo, lá atrás com Moisés, eles vão fazer um acordo. O Senhor vai falar para que eles não façam acordo com ninguém na terra de Canaã. Destruam todo aquele povo, porque eles fazem coisas que eu, o Senhor, abomino. Então a mensagem é: não se misture com aquele povo. Não se sujem com aquele povo. Eles não me amam, eles não me obedecem. E o povo vai fazer uma aliança com Deus. Sim, Senhor, nós faremos conforme a tua vontade. Josué já velho, ainda há muita terra a ser conquistada. Se nós continuarmos as leituras a partir do capítulo 13, começa a junção de 2 tribos, 3 tribos e vai à batalha e perde. Quando eles perdem, eles começam a fazer acordos, a deixar aquele povo no meio deles e fazer de servos. Eles já esqueceram lá atrás o que eles tinham prometido ao Senhor. Eles prometeram que não deixaria aquele povo no meio deles. E o Senhor vai dizer: porque vocês não me obedecem, eles vão ficar para provar a vocês. Nós precisamos entender que é iminente nós aprendermos sobre a obediência. Entender que aquilo que o Senhor nos pede é real, é verdadeiro, é necessário. Aquilo que o Senhor nos pede a fazer, aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, é algo em que pode mudar o mundo. Porque o Senhor, Ele vai pedir para nós fazermos algo, mas Ele é o dono da obra. Ele nos dá o privilégio de ser um participante da conquista da terra. Ele nos dá o privilégio de ser um participante na transformação de uma alma, de uma pessoa, de uma vida. E muitas das vezes nós não temos a compreensão de quantas pessoas lá fora estão carentes do Evangelho da graça de Deus. Muitas vezes nós andamos igual esse povo, em desobediência. E nós precisamos mudar. Em Juízes, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedecem? São 2 pontos aqui muito interessantes. Um é: o Senhor vai dizer: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. A fidelidade de Deus conosco é incontestável. Contestar o amor de Deus para conosco não existe. Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um povo que era separado é novamente ligado ao Pai. Mas o segundo ponto é: por que vocês não me obedecem? Eu acredito que nem todo mundo tem um chamado para ir até os confins da terra. Porque se todo mundo for aos confins da terra, a igreja fica vazia. Samaria, Judeia,
Não tem ninguém. Tem sentido? Nenhum. Mas eu acredito que Deus vai chamar uns para ir, outros para orar, outros para ofertar, outros para cuidar. Mas como nós vamos entender o que Deus quer que nós façamos, se muitas das vezes nós andamos com os ouvidos tapados à vontade dEle? O Senhor, nesse texto, Ele nos traz a refletir sobre quem nós somos diante dEle. O Senhor, Ele está sempre com a Tua palavra nos exortando com amor. Porque muitas das vezes hoje, as pessoas quando escutam uma palavra de exortação, e essa aqui não é minha vontade exortar, é apenas falar sobre o que está vivendo o povo nesse texto com a missão que nós temos. As pessoas, elas não se agradam. E a questão do agrado de uma exortação, ela é no dia a dia com o pastor. Porque a realidade, quem conhece as ovelhas, o rebanho, quem recebe a orientação de Deus para a exortação, é o pastor. Eu quero dizer aos irmãos que a melhor coisa na minha vida que eu já tive, que eu mais dei valor, depois que eu entendi, foi sobre a exortação. Toda vez que o meu pastor falava algo e tocava no meu coração, eu chegava em casa, coçava a cabeça, eu falei, agora o que eu preciso fazer? Porque a realidade é que, geralmente, quem nos odeia, quem não gosta da gente, passa, dá 2 tapinhas nas costas e fala, tá certo, irmão. Agora é difícil nós amarmos uma pessoa e deixar ela naquele caminho errado. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele vai tocar em nosso coração, Ele vai nos convencer que nós precisamos orar, ir até aquela pessoa. Isso tem tudo a ver com ainda há muitíssima terra para conquistar. Algo que tem acontecido é que a Junta de Missões Nacionais tem trabalhado na parte de ocupar vazios batistas. Lugares que ainda não foram alcançados. E se nós não nos fortalecermos, se nós não entender o que precisamos de fato fazer, a missão, ela vai crescer porque Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. E Ele ainda assim vai levantar pessoas para ir ao campo, para orar, novos pastores. Mas imagina se todos nós andássemos no mesmo sentido, no mesmo propósito, como igreja de Deus, e em obediência. Os vazios batistas seriam menores. Fortalecer as igrejas. Quando eu falo sobre a questão de exortação, quando chega esse ponto de fortalecer igrejas, o que tem de igreja vazia? Porque em um momento o pastor prega a palavra, e é uma palavra que nos chama ao arrependimento, em que nos faz nos centralizar em Cristo. E quando nós estamos aqui, nessa posição, a gente não está aqui para ficar jogando nada na cara de ninguém, nem apontando o erro de ninguém, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E as pessoas falam, quem é esse pastor? Quem é essa pessoa? Quem é esse irmão? E ele pega e muda de igreja, aí chega lá a mesma coisa e muda, e vai embora. Nós precisamos fortalecer a igreja de Cristo, também com a palavra. Os batistas são conhecidos pelo estudo da palavra. Os batistas são conhecidos por ser um povo missionário. E quando nós vemos igrejas enfraquecidas, nós vemos que algo de errado está acontecendo. Transformar realidades. Eu vi um exemplo muito interessante, o pastor Fabrício Freitas
ele vai dizer no culto do aniversário de 118 anos da Junta de Missões Nacionais, no Brasil, o povo cristão cresceu, agora é 30% da nação. Se cresceu, é para melhorar. Mas se nós formos olhar, a criminalidade está do mesmo jeito. A política está do mesmo jeito. Ainda conseguimos identificar que em muitos lugares há divisões. Então, cadê o povo que está sendo transformado? Quando nós vamos olhar para a realidade, às vezes nós conseguimos entender que são apenas números. Claro que nós cremos que muitas pessoas são transformadas. Nós precisamos crer que o nosso Senhor faz a obra. Mas ainda existe um povo muito ferido. Ainda existe um povo que precisa de ser tratado. E esse tratamento é muito importante para que nós pudermos levar a palavra, uma cura, uma transformação, para podermos discipular uma pessoa. A gente precisa primeiro aprender a nos tratar. As nossas experiências nos ensinam a cuidar do próximo. Muitas das vezes o nosso sofrimento é aquele em que nós temos mais facilidade para tratar nas outras pessoas. Mas nós não temos a coragem de falar, pastor, eu estou passando por isso. Ou então, às vezes, nós temos vergonha de falar, pastor, eu estou passando por isso. E esquecemos que o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é tão relacional que Ele poderia descer dos céus e ir lá nos ribeirinhos e transformar todo aquele povo. Mas Ele está falando, meu povo, ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Às vezes, nós não confiamos em nós mesmos. E Deus está falando para o seu povo, meu povo, ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Nós precisamos entender que uma chamada ao arrependimento, a centralidade de Jesus Cristo, é para que nós possamos avançar no reino de Deus. É para que nós possamos transformar vidas. Nós precisamos entender que quanto mais próximo de Deus, mais sensíveis nós estaremos daquelas pessoas necessitadas. Quanto mais próximo de Jesus Cristo, mais preparado nós estaremos. Existe uma batalha espiritual, meus irmãos. E longe de Cristo, nós estamos desguarnecidos. Então a chamada hoje é: ainda há muitíssima terra a ser conquistada. E uma verdade que eu quero dizer é que Deus confia nessa igreja para o cumprimento dessa obra. Eu creio que Deus irá sempre abençoar as suas igrejas, a sua casa, para que elas possam, a cada dia mais e mais, abundar na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer que toda obra feita para o Senhor, ela nunca será vã, ela nunca será inútil. Então nós precisamos entender que quando nós servimos a Deus com amor, com alegria, nós estamos fazendo a melhor coisa que nós poderíamos fazer. Nós precisamos entender que servir a Deus e obedecer a Deus é a melhor coisa em que nós precisamos fazer. Aquele povo com Moisés passou 40 anos no deserto, em que era no máximo de 11 a 15 dias para chegar no destino. Mas 40 anos por dureza. Às vezes nós estamos passando por situações e dificuldades e não entendemos que é porque nós não permitimos a nossa transformação para ver um pouco mais na frente. Quando eu me converti em 2006, tudo que eu pedia, o Senhor me dava. A coisa mais demorada que eu pedi, demorou um mês.
mas geralmente era 2 dias, uma semana. Me converti em 2006, em 2011, levei um pé na bunda. Aí o que a pessoa faz? Ah, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Meu avô faleceu e eu me perdi na jornada. Pode acontecer o que for, nenhum de nós temos o direito de virar as costas para Deus. Eu virei. E eu comecei a andar num caminho torto, aonde não agradava a Deus. E ainda assim Deus, ele era tão misericordioso que ele sempre falava em meu coração: meu filho, sai deste lugar. E eu comecei a um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Até que um dia foi bebida, cigarro, droga. E chegou um tempo que eu falei: Deus, eu não consigo mais sair daqui. Eu passei um ano orando e falando: Senhor, me tira desse lugar, porque eu não consigo sair sozinho. Em um certo momento ele falou bem assim: eu já mandei tanta gente atrás de você, e todos eles falaram que ele não tem mais jeito. Essas palavras foram bem antes, muito antes do meu chamado. E para mim foi muito duro saber que eu estava certo. Porque eu pensava: as pessoas acham, eu não tenho mais jeito. Mas eu nunca parei de orar. Eu passei aquele um ano, e quando o Senhor falou isso para mim, Ele começou a trabalhar em meu coração. Ele já tinha morrido naquela cruz por mim. Mas para mim eu senti que ele estava descendo daquela cruz, todo furado, machucado, me abraçando, me curando das minhas feridas. E eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas a partir daquele momento começou uma busca incessante, como era lá atrás em 2006, aonde era palavra, leitura, oração, jejum. E eu comecei a buscar, e dificuldade vinha, mas eu sentia o Senhor me segurando pela mão. E eu orei e falei: Senhor, eu não quero mais depender de ninguém. Então o Senhor me arrumou um emprego em Campo Grande. 2022 eu cheguei em Campo Grande. Em fevereiro, dia 17 de fevereiro, eu já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu orava: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Não como Isaías, mas como Samuel, que nas 3 vezes que o Senhor o chama, as 2 primeiras ele vai falar com Eli, e ele vai responder: na próxima vez, diga assim: eis-me aqui, o teu servo ouve. E aquele texto ficou marcado em que eu sempre orava: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. E depois eu falava: eu não vou desistir de ninguém. Eu não vou desistir de ninguém. E hoje no campo, as pessoas em que são as mais difíceis são as que eu mais vou atrás. Porque eu ainda lembro de Jesus me mostrando uma imagem de que ele, a exemplificação de que ele estava descendo daquela cruz todo machucado e cuidando de mim. Nós precisamos ter uma motivação. Nós não estamos vindo para a igreja porque nós somos bons ou para postar foto no Instagram. Se é esse o sentido, está errado. Nós precisamos vir porque nós temos uma missão, porque nós amamos um Deus, porque sem nosso Deus nós não teríamos vida. Todos nós éramos condenados ao inferno. Éramos, porque hoje nós temos vida com Deus. E mais uma vez,
ainda há muitíssima terra a ser conquistada. E Deus confia nessa igreja. Nenhum de nós estamos aqui à toa. Nenhum. As crianças é o futuro da igreja. Os idosos são os anciões, que têm muito a ensinar aos novos, aos jovens. Então, cada um, como o corpo de Cristo, precisa estar disponível para a obra de Deus. Cada um, como o corpo de Cristo, precisa participar da obra que o Senhor está fazendo. Eu gosto de dizer que, quando eu estou no campo, a minha certeza que tudo vai ficar bem é que eu tenho uma igreja orando por mim. É que eu tenho um povo orando por mim. Porque eu oro. E eu sei que Deus escuta. Mas Deus, Ele nos criou de uma forma em que nós precisamos interceder um ao outro. O segundo mandamento é: ame ao próximo como a ti mesmo. E lá na frente Ele vai dizer: ame ao próximo como eu vos amei. Porque às vezes o nosso amor acaba no meio do caminho. Mas quando nós falamos do amor de Jesus Cristo, ele não tem fim. E nós precisamos olhar para aquele povo fora. Quando nós saímos dessa porta, daquele portão, olhar para aquele povo dessa forma, com o amor de Jesus Cristo, infindável. Existem muitas pessoas precisando do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode colocar o slide, por favor? A obra de Jesus Cristo, a base dela é o seu Espírito que faz. Aquele que habita em nós, aquele que nos transforma, aquele que nos faz sermos melhores, aponta o nosso pecado. E com isso ele diz: meu filho, eu te amo. Pode ir. Quando nós pensarmos hoje à noite em Deus, antes de orar, eu quero fazer um pedido aos irmãos. Orem por mais obreiros no campo. Ainda há muito campo no Pantanal, na Amazônia, como o pastor disse, são mais de 13 mil calungas que precisam de obreiros. E eu peço aos irmãos, orem por mais obreiros. Pode passar. O pastor já falou sobre a campanha, ele fez a abertura, Minha Pátria para Cristo. Ainda há muitíssima terra a ser conquistada. E eu já falei sobre os 4 pontos. Eu quero que a igreja possa dar uma olhada como está o nosso país, o nosso Brasil. Essa parte mais escura, nós vemos pela legenda aqui que é onde está mais sendo atendida pelo povo batista. Então, aqui tem igreja. E o restante? Imagina o quanto ainda falta para caminhar. O quanto nós precisamos melhorar. E eu digo melhorar porque nós já estamos caminhando. Nós já fazemos a obra. Nós já estamos trabalhando. Mas nós precisamos entender que ainda não é o suficiente. Nós precisamos entender que ainda há um povo carecendo da graça de Deus. Há um povo que precisa escutar que Jesus Cristo salva. E que Ele é o único Senhor e Salvador. É muito grande. Toda vez que eu olho para esse mapa, eu fico impressionado. Porque o povo batista é um povo muito grande, mas
não parece que não foi alcançado nem 30%. A contagem é 1, 2, 3. A cada 1 segundo, morrem 2 pessoas no mundo. 3 dá 6. Nós não sabemos se está indo para o céu ou para o inferno. Essa é a gravidade. Essa é a gravidade. Pode passar? O segundo ponto são igrejas enfraquecidas. Igrejas de 40 a 100 membros são 40%. Igrejas com menos de 40 membros, 21%. Igrejas com mais de 800 membros, 2%. São apenas 2% de igreja com mais de 800 membros. Igrejas de 451 a 800 membros, 3%. Igrejas de 201 a 450 membros, 11%. Igrejas de 101 a 200 membros, 22%. Nós vemos que há uma diferença muito grande e poucas igrejas grandes. Se nós formos olhar a quantidade de pessoas que há na cidade de Cáceres e dividir pelas igrejas, 1000 pessoas em cada igreja é muito pouco. Se pegarmos a população geral, 1000 pessoas em cada igreja é muito pouco. E nós não podemos nos contentar com esses números. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para uma obra, para avançar, para ganhar mais vidas. Meus irmãos, todos aqui já contemplaram o prazer de levar uma vida para Jesus Cristo? Se não, eu deixo um desafio. Coloque uma pessoa em oração todos os dias, para que o Senhor quebrante esse coração e ela venha se render ao Senhor Jesus Cristo. E quando ela se converter, sinta quão bom e agradável é se sentir participante da transformação de uma vida. E nós precisamos entender que esses dias são dias muito importantes. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos comemorar. Nós precisamos festejar. Dia de batismo, dia de conversão, são dias especiais na casa do Senhor. Nos céus há festa. Pode passar? Transformar realidades. A ilha de Marajó é uma ilha onde todos viram na televisão as matérias e uma situação onde há necessidade muito grande de mudança. O pastor Pedro Paixão e a missionária Tamara estão indo reforçar o time, onde estarão num trabalho de revitalização. Eles estão saindo da igreja do Caiambé, cidade do Caiambé, e indo para a ilha de Marajó, para dar um apoio nesse trabalho, mas ainda é muito pouco. Além da ilha de Marajó, os ribeirinhos no Pantanal, os calungas, os ciganos, o pastor Gilmar e a missionária Jade, eles estão em São Paulo desde 2011 com o trabalho dos ciganos. Eles já têm uma igreja que funciona sem que eles estejam lá. A igreja já é um corpo vivo dentro de um acampamento cigano. Vocês imaginam o tamanho dessa vitória? E eles estão avançando, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Esse é o projeto, esse é o plano, e ele será cumprido, porque nós conquistaremos essas terras. Pode passar? Grupos menos alcançados.
No mapa, os pontos verdes são os atendidos, o laranjado são os mapeados e os vermelhos mais escuros, eles ainda não foram nem mapeados. Assim nós podemos ter a noção de que os que estão sendo atendidos e os não mapeados são praticamente a mesma proporção, se não for mais. E nós precisamos mudar essa história. E eu digo isso não como um povo batista. Placa de igreja não salva. Mas como o corpo de Cristo, como filhos de Deus. Eu sempre falo que placa de igreja não salva, mas eu amo ser batista. Eu amo. Porque o batista, ele sempre pensa no reino de Deus. A identidade do batista é não se conformar com o erro, é não se conformar com as vidas que estão sendo perdidas. É orar, é ofertar, é estar à disposição para ações missionárias, trabalhos na igreja. Nós precisamos estar sempre atentos às obras de Deus. Deus, nosso Deus, Ele é um Deus em que Ele tem tudo. No céu os anjos os adoram. Toda vez que Ele se move, santo, santo, santo é o Senhor. O nosso Deus, Ele poderia já há muito tempo ter desistido de nós. Porque se nós formos olhar na realidade e a nossa matéria-prima, nós sempre somos levados ao erro. Mas Ele sempre escolhe estar conosco, estender as mãos, nos transformar. Quando nós não estamos bem, Ele levanta uma pessoa para orar por nós. O nosso Deus, do início da palavra de Deus, do início da Bíblia até o fim, Ele dá inúmeras demonstrações de amor. E se nós precisamos de algum incentivo, de alguém que diga, ame o próximo, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Porque não existe nada mais motivador do que a palavra de Deus. Não existe nada mais motivador do que o conhecimento do nosso Senhor. Do que entender tudo aquilo que já aconteceu até hoje para que nós estivéssemos aqui. Entender sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre o Espírito Santo que Ele nos deixa e sobre tudo o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Pode passar? Aqui nós vamos falar sobre Porto da Manga, que é uma comunidade ribeirinha em Corumbá, Mato Grosso do Sul, nas margens do Rio Paraguai. Lá atrás é o Rio Paraguai. A da esquerda é a Andréia, a da direita é a Sara. Pode passar. Nós trabalhamos com igreja multiplicadora. Oração, discipulado, fazer discípulos, plantação de igreja e compaixão e graça. Todo o nosso trabalho está aqui dentro. A igreja que está lá em Atos 2, 42 ao 47 é uma igreja que ora junto, é uma igreja que os irmãos estão em comunhão, é uma igreja maravilhosa. E aquela igreja, ela olhava ao redor, estava vendo tudo acontecendo, conversão 3.000, 2.000, e era um crescimento extraordinário. Mas aquela igreja, ela entendeu que a comunhão e a oração era o ponto primordial da transformação de pessoas. Não é porque Pedro era bom, mas a união daquela igreja, daquele povo, chamava a atenção de Deus, e a obra era grandiosamente feita naquele lugar. E nós precisamos entender que nos dias de hoje não é diferente.
o Deus é o mesmo, nós precisamos apenas orar, ter comunhão com os irmãos, com Deus, amar o próximo e entender que a oração na obra de Deus é primordial. E essas jovens, elas visitam pessoas, elas lavam louça. A Sara era da Barra do São Lourenço, e ela e a Laís saiu do projeto, hoje ela está na Bahia. A Laís casou com o Mateus, que era minha dupla. Eles foram para o Maranhão, estão numa revitalização de igreja. E elas na Barra do São Lourenço, a forma de entrar nas casas, de falar de Jesus Cristo para as pessoas era levando shampoo, lavando o cabelo das mulheres, passando um condicionador e lavando louça. Assim elas tinham abertura para falar do Evangelho de Cristo. E às vezes nós falamos assim, o que é que eu vou fazer para falar de Jesus Cristo? Muitas das vezes nós precisamos somente estar disponíveis e do lado da pessoa. Hoje nós sendo bons ouvintes, nós conseguimos adentrar muitos corações e apresentar Jesus Cristo. Aqui são os trabalhos feitos com as crianças. Esse dia aqui é um dia bem especial, onde elas fizeram uma atividade, passaram um vídeo. É a comunidade que mais tem criança, é a comunidade do Porto da Manga. A Sara, ela é professora, a Andréia, ela é psicóloga, e elas têm desenvolvido também um trabalho. A Andréia faz um trabalho com as mulheres, voltado para a psicologia, um tratamento mais especial na área dela. E a Sara, por ser pedagoga, ela trabalha com as crianças. E ela também tem uma especialização em TEA, em autista. Pode passar? Entendendo que a oração é primordial na plantação de igreja, aquela foto à esquerda de cima é no horário de 6:30 da manhã, aonde esse jovem foi a primeira vez no culto participar, visitar, 6:30 da manhã num culto de oração. Ele ainda vai até hoje na igreja. E essa vida será transformada, porque é um processo. É um processo e é algo muito bonito, porque podem ver na foto só tem mulher. Essa é a grande realidade. Eu sempre falo, as mulheres vão dominar o mundo. Porque, meus irmãos, a realidade no campo de quantas mulheres tem, quantos homens tem, é gritante. As mulheres estão avançando, parece que os homens estão parando, travando. E isso está causando uma lesão no reino. Porque eu acredito que Deus tem chamado homens e mulheres, e cada um para o seu ministério. Mas parece que existe um povo que está travado, e precisa abrir o coração para que Deus possa estar sempre moldando. Aqui são os cultos. Esse dia aqui é o dia do aniversário da igreja, onde a igreja já tem um trabalho há 6 anos, e no ano passado, em abril, foi construído o templo, através de uma ação junto com a Convenção Sul-Mato-Grossense. E as meninas estão em Porto da Manga, tem 3 meses. 6 anos de trabalho, mais 1 ano de igreja, com 3 meses das meninas. Somente com os 3 meses das meninas que esse povo vem entender o que é a igreja, o corpo de Cristo. E algo muito bonito que no dia do aniversário, a igreja mãe chegou para servir, para trabalhar, e as mulheres que estavam organizando o aniversário falaram: calma aí, pastor, espera um pouco aí, senta aí. Hoje nós vamos te servir. Hoje nós vamos servir os irmãos. E quando eu vi o pastor Maico depois, ele estava numa felicidade tão grande, e ele falou bem assim: Bruno, aquele povo começou a entender o que é ser igreja, o que é ser servo de Cristo. Pode passar. Esse da esquerda é o Mateus, o da direita é o Lucaian, eles estão no assentamento Gabriel.
Pode passar. Essa é uma ação da Jubap, no dia 6 de setembro, onde eles fizeram um culto para os adultos e um culto para as crianças. A forma de convite no assentamento São Gabriel é assim, a pé. Deixa uma equipe em cada travessão e eles vão caminhando de casa em casa, chamando. E a foto de cima, aquela foto lá, é numa casa muito especial. Ali é a casa da Dona Juve. A Dona Juve, ela é uma senhorinha de 61 anos de idade. E quando nós estávamos trabalhando para a construção da igreja, pode ver que nas fotos aqui, a igreja já está com teto, rebocada. Aqui é a sala das crianças, que é separado. E até chegar aí, chegou um período em que nós estávamos para receber a caravana que iria abençoar com o reboque, a parte elétrica. E o dinheiro estava pouco no caixa para gasolina. Fiz o trabalho que precisava na semana e quando chegou no final de semana, eu conversando com a Sara, porque ela tomava conta do caixa da igreja, ela falou: Bruno, estou te mandando aí R$200 e abastece. É para ir hoje no assentamento e no culto. E eu falei: tá bom. E quando nós chegamos no assentamento, precisamos de voltar na cidade. E a Dona Juve e algumas mulheres, as 2 vezes que não teve culto, nós fomos fazer as visitas e elas estavam tristes e falaram assim: não teve culto, ficou faltando uma metade de mim. Parece que o meu dia não foi completo, ficou faltando alguma coisa. Eu estou vazia. E as 2 vezes elas colocaram para fora assim e falavam: vocês não podem deixar a gente sem culto. Eles entendiam que não era a gente deixando sem culto, a doblô quebrava, situações aconteciam que a gente não conseguia chegar. E na construção, naquele momento onde eu tenho que voltar na cidade, eu conversando com a Sara, eu falei assim: Sara, eu sei que eu tenho que cancelar o culto. Isso era exatamente 10 horas da manhã. Eu falei: Sara, eu sei que eu tenho que cancelar o culto, mas se o Senhor me mandar uma oferta, nós vamos abastecer essa doblô. E eu não vou cancelar o culto, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. A obra não é nossa, a obra é de Deus. O dinheiro no caixa pode ter acabado, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa hoje. E eu só cancelo esse culto lá no finalzinho da noite. E tinha um irmão atrás da PIB e ele falou bem assim: amém. Eu falei: pronto, estamos juntos, vai dar certo. E retornamos para o assentamento, fomos fazer o trabalho. Na hora do almoço a gente chegou na casa da Dona Juve, ela ficou de fazer o almoço da gente. E quando eu estava saindo, eu falei: Dona Juve, eu quero falar uma coisa com a senhora. Amanhã a gente não vai fazer o culto, porque eu tive que usar a gasolina e infelizmente até o momento eu não consigo voltar. Então mais tarde eu vou mandar uma mensagem cancelando o culto. E ela falou bem assim: R$10 paga a gasolina. E começou a rir. E o César falou bem assim: nem 1 litro de gasolina. E ela virou e falou bem assim: Bruno, R$50. Eu falei: Dona Juve, a gente gasta R$100 para vir aqui e voltar toda vez. Ela: Bruno, você vai passar aqui de novo? Só passo, Dona Juve, se a senhora precisar de alguma coisa. Eu venho aqui. A senhora precisa de alguma coisa? Quer que a gente faça alguma coisa para a senhora? Ela: não, espera aí. Saiu correndo lá dentro. Aí ela voltou, aí abriu a mão assim. Tinha 5 notas de R$20. Amanhã tem culto. Quando eu cheguei em casa à noite, ela mandou uma mensagem assim: já está recebida a oferta da gasolina. Amanhã tem culto, com sol, chuva, vento, seja o que for, mas não nos deixe sem culto amanhã. E eu falei para ela: Dona Juve,
Amanhã nós estamos cedo. Ela foi a primeira pessoa em que eu passei e busquei. E ela ficou com uma equipe na igreja. Ela organizou a igreja. E foi um culto maravilhoso. E quando nós chegamos com a equipe do Rio Verde, o César conversou com ela não, com outras pessoas na igreja, foi contar o testemunho dela, e Deus levantou uma pessoa para abençoar a dona Juve. E o César chegou e falou: Bruno, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, você não vai acreditar. O que foi, César? Ele mandou uma oferta para a dona Juve. Eu falei: rapaz, quando for entregar, me chama que eu quero ir lá. E acabou que eu não estava na hora, e ele chegou na dona Juve: dona Juve, eu tenho uma bênção para a senhora. A senhora fez uma oferta e alguém fez uma oferta na tua vida? Ela: não, eu fiz uma oferta na obra do Senhor, não quero nada. Não mexe com a minha bênção não, irmão. Ó, você me deixa aqui. Eu não quero nada. Foi um custo para ela entender que ela abençoou e foi abençoada. Mas essa é a fidelidade de Deus conosco. Não existe nada melhor do que ser fiel a Deus. Pode passar, por favor? Aqui são os cultos, com a igreja já com cerâmica. Deus mandou reboco, a parte elétrica, chegou também o forro, chegou a tinta. Agora está faltando só concluir a obra, porque o material já chegou. Uma igreja que estava com a condição baixa, mas que esperava no Senhor e que sabia que Deus faria a sua obra. Pode passar? Eu já estive em Porto Esperança, no assentamento São Gabriel, Paraguai Mirim, Barra do São Lourenço. Pode passar? Aqui é o senhor Mosqueira, que é de Porto Esperança. Um senhor onde morava de frente para a igreja, numa ilha, numa casa inóspita, e a sua filha falou: pai, eu vou construir uma casa para o senhor. Ele: eu não mudo da minha casa não, eu quero ficar aqui na minha casa, não mexe comigo não. E a casa dele era uma situação bem complicada, de vez em quando subia sucuri e entrava debaixo da porta, não sucuri muito grande, mas entrava e ele dormia com um facão do lado, ele brigava com a sucuri, aí gritava socorro. Aí tinha uns irmãos que já sabia dele, pulava no barco, atravessava, ia lá ajudar ele, e não queria sair dessa casa de jeito nenhum. Mas a filha dele convenceu ele, contratou um primo, e foi para Porto Esperança e começou a construção da casa. Aquela ali é a base, e aqui é o Mateus e eu, com ele, com o almoço. Nós queríamos, de alguma forma, ter acesso a ele, fazer uma amizade com ele, e ele era um pouco difícil, ele escorregava demais. Eu falei: Mateus, vamos fazer uma comida para ele aqui. Vamos jogar um anzol na boca, vamos ver se dá certo. E esse aqui é o segundo almoço. O primeiro eu não tenho mais foto, eu perdi as fotos. O primeiro rendeu o segundo, e nós trabalhamos na casa. E ao trabalhar na casa, o sobrinho dele que estava trabalhando, ele chegou em mim, no Mateus, e falou bem assim: vocês vão cobrar quanto pelo trabalho que vocês estão fazendo? Qual o valor que vocês vão cobrar? Aí nós falamos assim: meu irmão, a gente não vai cobrar nada. Não é possível vocês trabalharem tanto assim e não cobrar nada. E eu falei para ele bem assim: meu irmão, nós estamos aqui para fazer uma coisa. O que nós queremos é mostrar o amor de Deus na vida do seu Mosqueira. Nós estamos fazendo o que nós queremos, o que eu queria que fizesse na minha vida, era isso que o Mateus queria que fizesse na vida dele. Nós não vamos cobrar nada. E ele falou bem assim: se eu chegar na igreja e ofertar, pode? Eu falei: pode, mas entenda, nós não estamos cobrando nada. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é demonstrando o amor de Deus. Nós passamos um mês mais ou menos trabalhando toda a manhã, e na parte da tarde a gente fazia as atividades da igreja. Seu Mosqueira, ele era um senhor que, quando nós fizemos amizade com ele, ele ficava na escada da igreja assim e falava para todo mundo: ei, entra na igreja aqui porque a palavra de Deus é boa. Aí passava outro: você tem que entrar aqui, você está precisando. Quando ia começar o culto, falava: ei, seu Mosqueira, sobe aí. Ele: ih, rapaz, olha, tem que resolver um negócio ali. E metia o pé, ia embora. Até que um dia,
depois de tanto investimento na vida dele, seu Mosqueira, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aquela foto do meio é o batismo dele. Seu Mosqueira, quando me viu, veio sorrindo e eu falei: e aí, como é que o senhor está? A primeira coisa que ele me falou foi: Bruno, desde o dia que eu me converti, eu não bebo mais. E eu não tenho mais vontade de beber. Olha, agora eu vou para a igreja. Todo domingo ele pega e está na igreja. Pode passar? Essa foto aqui, ela é muito importante. A igreja do assentamento São Gabriel era em uma cobertura torta. Depois mudou para uma casa que era um pé de manga. E esse aqui é o segundo lugar. O terceiro lugar e o segundo pé de manga. Aqui é a igreja do assentamento São Gabriel. Daqui foi para lá e na graça de Deus, toda essa obra está sendo feita. Na graça de Deus, já chegou aquele ponto. E nós cremos que será feito infinitamente mais, porque não depende de nós. Depende de Deus. Pode passar? Aqui é o programa de adoção missionário. Se alguém quiser me adotar, esse QR Code vai diretamente para a minha página. Aqueles que me adotarem, mandem uma mensagem nesse número de telefone, é o meu número particular. Eu tenho um grupo onde eu informo sobre todas as coisas que acontecem no campo, onde eu peço oração pelas pessoas. O irmão Maninho é de Porto Esperança, eu não estou mais lá, mas nós ainda conversamos e ele ia fazer uma cirurgia na vista, em um olho, num dia, e no outro dia o outro olho, e no outro dia ele ia receber alta do hospital e ele saía direto, pegar o ônibus e voltar para o Pantanal, voltar para Porto Esperança. E a cirurgia não tem condições de fazer a raspagem e já voltar. Mas ele falou bem assim: Bruno, ora aí porque eu sei que vai dar certo. Deus está no controle de tudo. Eu falei: pronto, resolveu. Deus está no controle de tudo. Mandei no grupo: gente, orem pelo irmão Maninho. Contei a situação. Um mês depois eu vejo ele: Bruno, estou vendo até um fio de cabelo caindo ali, 10 metros de distância. O negócio agora está bom, meu filho. E ele é um senhor muito animado. E aquele homem tem sido abençoado por Deus de uma maneira tão tremenda. Quem fez a cirurgia dele foi um senhor que foi pescar e ficou onde ele mora, na pousada onde é que ele mora, que ele trabalha lá. E olhou para ele e falou assim: meu irmão, pode ir lá em São Paulo, que eu vou fazer a tua cirurgia de graça. Você não vai pagar nada, não vai pagar nenhum material. Aqui é o meu Instagram. E o de baixo é o QR Code do Instagram do projeto Radical Pantanal. Se alguém quiser conhecer mais, saber mais, mande uma mensagem, entre em contato conosco. Nós estamos precisando muito de missionário, tem muito campo. Gente, vamos trabalhar conosco. Que Deus toque no coração de vocês, para que nós possamos avançar no campo. Amém? Essa ficha é uma ficha de adoção. Se alguém quiser me adotar, eu vou estar com ela ali fora. E eu preciso só que preencha e, se possível, me entregar hoje. É colocar os dados, a data de vencimento e me entregar hoje. Uma outra coisa que é muito importante é a oração. Aquele irmão que senti no coração de me adotar em oração, pega o meu número, porque é participante do mesmo grupo. Eu só tenho um grupo só. Quando ele encher, eu faço outro. Mas pega o meu número e me manda uma mensagem. Fala: Bruno, me adiciona no grupo, que eu vou estar adicionando e serão participantes da obra em oração. E se alguém aqui está com o coração queimando por missões, após o culto, me procure
para que eu possa estar direcionando, se alguém quiser conhecer mais sobre o campo no Pantanal ou algum outro, procure para que eu possa estar orientando e nós possamos estar conversando. Não deixe passar a oportunidade. Ou vem, conversa com o pastor, peça orientação ao pastor. O pastor, ele é bem instruído, ele vai saber orientar direitinho. E se alguém quiser alguma outra informação, também pode me mandar mensagem no meu contato. E nós estaremos aqui sempre para ajudar. Amém? Vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, porque estamos diante de Ti, da Tua grandiosidade, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós cremos, meu Pai, que essa missão não é nossa, é Sua, e nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos. Meu Pai, quebrante os nossos corações, abra as nossas mentes, para que nós tenhamos o entendimento, meu Pai, que o Senhor quer nos dar, conforme a Tua vontade, para que nós possamos avançar no reino. Bendito, meu Pai, és o Teu santo nome, e nós pedimos a Ti, transborde em nós sabedoria, transborde em nós o Teu Espírito, meu Pai, que o Senhor venha nos transformar, nos renovar de glória em glória, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos, meu Pai, quando estivermos fora dessa igreja, meu Pai, proclamar o Teu Evangelho, que nós sejamos ousados, meu Pai, que nós sejamos atenciosos às oportunidades e aquelas pessoas que carecem do Evangelho da paz. Bendito, meu Pai, és o Senhor, que nos salvou, que nos deu uma vida com Deus. Obrigado, Deus, porque o Seu amor é perfeito, bondoso e agradável. O Seu amor transforma vidas, o Seu amor é infindável. Que esse amor, meu Pai, transborde em nossos corações, para que nós possamos, meu Pai, amar ao próximo como o Senhor nos amou. Amém.